Esse livro diz muito sobre o que nós estamos vivendo acerca da gastronomia mundial e a nova tendência que vem surgindo no universo gastronômico e essa nova posição nos Estados Unidos em relação à pirâmide alimentar, que antes tinha muito mais carboidrato e era uma alimentação que era incentivada aí por lobbies e tudo mais, para que tivesse uma grande produção de ultraprocessados. Isso era vendido através do marketing de uma forma muito descarada. Inclusive, no passado, era vendido como se fosse melhor do que o fresco. Nesse livro, ele fala muito sobre isso. O Dan Baber é um chefe de cozinha que eu admiro, um chefe de cozinha americano que trabalha com cozinha orgânica, um dos precursores aí do Farm to Table, porque ele tem uma fazenda e vende no restaurante dele produtos orgânicos. E ele vai falar nesse livro, depois de uma pesquisa muito refinada, justamente como o próprio Estados Unidos inventou como uma arma de guerra a- o processamento dos alimentos. Por quê? Porque durante a guerra, enquanto os povos ali, alemãos, sei lá, tinham que roubar ou caçar para comer, né? O americano estava com alimento processado, ia lá com miojo, sei lá, e colocava água quente, tipo um feijãozinho Campbell, né? Então, eles conseguiram ter esse alimento que parece meio espacial na guerra e isso deu uma vantagem muito grande para eles. E esse livro fala muito sobre isso, como que as, depois da guerra, as empresas que tinham esse subsídio do governo continuaram com esse subsídio para conseguir fazer outras coisas. Então, o que era fábrica de armas e munições virou para agrotóxico, e essas fábricas que produziam alimentos ultraprocessados começaram a vender para o público, e foi justamente na época em que surgiram vários eletrodomésticos, micro-ondas, panela elétrica, várias coisinhas assim, para utilizar justamente desses produtos, o que era interessante financeiramente para o país, porque foi justamente o período em que as mulheres tinham entrado com muita força no mercado de trabalho, então gerou uma nova economia, e isso ganhou o mundo, que durante um tempo foi uma comida cara, por incrível que pareça, e depois, hoje é a comida barata, é essa porcaria industrializada, né? E ele vai falar de vários casos interessantes, inclusive do cara que inventou aí o frango já picado e gerou uma questão, né, de um monte de desperdício mas mudou o padrão de consumo das pessoas. As pessoas passaram a consumir o que hoje a gente chama de fast food ou também os ultraprocessados, e isso ganhou o mundo, né? Então você pode ir na Europa, você vê que o fast food é muito forte lá. O fast food não é muito forte no Brasil, porque ele é um pouco caro, mas existem os seus similares, né? Os hambúrgueres prontos que vêm aí de marcas conhecidas, que antigamente parecia que era bom, mas a gente sabe que não é. Então, é, hoje existe uma tendência mundial e os Estados Unidos ele está à frente das tendências, né? Eles são ditadores de tendência, essa é a verdade. Então eles entraram agora numa guerra aí contra os ultraprocessados e contra o carboidrato. E eu tenho visto, né, no meu trabalho, eu atendo algumas pessoas com dietas especiais e desenvolvo produtos nessa linha, né, clean label, e eu trabalho diretamente com nutricionistas e médicos, que meu conceito é unir realmente esses três S's, né? Saúde, sabor, sustentabilidade, mas trazer sabor para uma comida saudável e ao mesmo tempo que seja sustentável, que seja economicamente viável e ambientalmente viável. E uma das grandes questões dos nutricionistas e dos médicos que passam dieta para os clientes é a dificuldade que eles têm de seguir as dietas. Por quê? Porque ninguém mais tem tempo para cozinhar. E se você quer comer bem, tem que cozinhar, né? Mas já todo mundo tem esse tempo. E também não tem conhecimento. Mas aí você vai trabalhar fora e compra fora. Dificilmente você vai comprar fora comida que seja saudável. São raros os lugares que conseguem oferecer comida desse tipo, mas existem, estão crescendo cada vez mais, né? O mercado vai mudando. Mas ainda há uma escassez de produtos gastronômicos, restaurantes, deliveries, o que for, que estejam nessa linha
de sabor, saúde e sustentabilidade, porque também tem que ser economicamente viável, senão fica uma coisa extremamente elitista. E como esse trabalho que eu faço, que eu cozinho para algumas pessoas de forma específica, voltada para ela, é um pouco elitista, não é todo mundo que pode pagar por esse serviço. Mas é uma linha que está crescendo, uma área da cozinha que está crescendo, justamente a busca pela saúde através da alimentação. Porque é muito difícil para o médico ou para o nutricionista passar uma dieta e o cara não segue. Então sempre vão ter essas alternativas, a caneta mágica, os shakes do sei lá o quê, né, um monte de coisa, mas nada supera uma boa refeição, especialmente se você aprende aos poucos a mudar seus hábitos alimentares para comer melhor, se sentir bem com a refeição. Porque é engraçado, quando você come melhor e você dá uma fugidinha e dá uma abusada, eu pelo menos, eu tenho uma dieta boa, mas se eu de repente, chegou uma biscoito amanteigado aqui em casa, comi. Rapaz, fiquei ruim, um dia ruim, sentindo mal, pesado. O corpo sente, né? Então, eu acho que é possível sim abrir algumas exceções, mas o padrão tem que ser comida de qualidade. Então, essa é uma tendência que é a gastronomia passar a olhar para a saúde. E quando a gente passa a olhar para a saúde, que também entra esse terceiro S, né, que é a sustentabilidade, que é o alimento sazonal, o alimento local. Então você vai trazer uma coisa lá do outro país, de longe, não sei o quê, sendo que aqui tem muita qualidade. Mas a gente às vezes não conhece aquilo que tem na nossa região. Porque a gente quer comer tomate o ano inteiro, a gente quer morango o ano inteiro. E não é assim que funciona. Né? Para você ter esse produto, ele vai ter que vir de longe. Ou seja, ele é economicamente mais caro e não é a melhor qualidade. Então, se a gente aprende também a consumir produtos locais e receitas típicas do local, a gente tem mais acesso à saúde a um preço mais interessante. Né? E o exemplo que eu dou são as próprias festas e comemorações, elas geralmente trazem um pouco dessa cozinha sazonal. E se a gente observar, tem a ver com o tipo de fruta, de carne, o que seja que está na época. E os preparos que estão alinhados a essas celebrações também. Né? Então, esse é um tema um pouco mais complexo, mas eu queria dizer que a gente vive hoje uma necessidade de olhar para o alimento. E o alimento, ele não é só o que está no prato, ele começa lá atrás. Quem pesca, quem cria, quem planta, quem colhe, quem transporta, quem vende, quem prepara e a gente que come. O alimento é tudo isso. Por isso que a cozinha é política, porque está ligado com muitas coisas. E o Brasil, como a gente sabe, é o celeiro do mundo, a gente alimenta o mundo inteiro. Então essas novas políticas americanas vão sim mexer com várias estruturas do Brasil, porque a gente vai começar a vender mais para eles, que economicamente é interessante, mas para o meio ambiente não é tanto, porque o Brasil não consegue fiscalizar direito, né? Então vai ter mais desmatamento, um monte de coisa, que a gente sabe disso. E não tem por que esconder, porque essa é a verdade mesmo, tá tudo só pesquisar que você vai ver. Mas nós, como chefe de cozinha, a gente tem o poder, sim, de fazer uma transformação no nosso prato, porque cozinha é educação. A educação começa na mesa. Por isso que esse canal chama Quente Taboca, porque a sabedoria que eu aprendi com os indígenas, que eu tenho um grande respeito e carinho, é que a fogueira do índio brasileiro, né, é muito ligada a essa churrasqueira de bambu, que é onde a gente senta e conversa e aprende com os mais velhos, receitas, histórias, né? Então, através da cozinha, a gente aprende muita coisa. E é um pouco sobre isso esse canal. E hoje eu queria falar um pouco sobre essas novas tendências, aproveitar que a gente está começando o ano, agora vai ter o carnaval, onde existe mais uma despirocação, né? Mais uma bagunça louca, mas depois, teoricamente, aí tem a quaresma, que é onde a gente começa a se limpar, e existe um porquê dessa limpeza, é porque a gente vai mudar de estação também, né? Então a gente faz muita festa, aí tem que se limpar, né? Tem vários contextos espirituais, mas a gente vai mudar de estação. E a mudança de estação é muito interessante que a gente possa fazer uma limpeza no nosso organismo, justamente para receber a próxima estação com mais tranquilidade. Então é isso, espero que você tenha gostado. Além de receitas, eu trago assuntos aí sobre gastronomia, trazendo um pouco de filosofia por trás da gastronomia, um pouco de história, um pouco do que eu aprendi, eu gosto de compartilhar. Gostou? Comenta aí. Se tiver alguma coisa que queira saber e eu puder, eu vou trazer, tá bom? Gratidão, um beijo.